Me conte um vilão mais desperdiçado que Ultron e fale miseravelmente. Foi assim que eu comecei o meu vídeo do TikTok. E muita gente comentou falando que o Kang, o Barão Zemo ou até mesmo o Apocalipse foram muito desperdiçados. Mas eu acho que o caso do Ultron é muito pior, porque eu tenho uma teoria. Não existe nada pior do que perder aquilo que você nunca teve. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. A Marvel criou um personagem que poderia aprender com cada derrota, mudar de corpo, voltar mais inteligente, mais perigoso e mais próximo daquilo que ele poderia ser. E fez o que fez. Acho que é porque eu nasci ontem. E o pior é que o problema não está em Era de Ultron ter matado ele. O problema é que o robô era um dos poucos vilões que poderiam ter ficado melhores justamente depois de perder. Para entender por que isso é tão frustrante, precisamos voltar para o começo. Tony é um homem ansioso. Depois de tudo que acontece com ele, principalmente em Nova York, ele passa a enxergar uma ameaça que ainda nem existe. Ele sabe que, em algum momento, alguma coisa muito maior vai aparecer. Então ele tenta criar uma solução, uma inteligência artificial capaz de proteger a humanidade. Só que existe uma pequena questão aqui. Anthony cria uma máquina para proteger a humanidade sem perguntar para a humanidade o que ela acha sobre... Eu vejo uma armadura em volta do mundo. E Ultron chega à conclusão mais simples possível. O maior perigo para a humanidade é a própria humanidade. Não é uma ideia completamente absurda dentro da lógica dele. A única ameaça ao planeta seriam as próprias pessoas. O Ultron olha para isso e pensa, talvez o problema sejam vocês. Eu penso muito sobre meteoros, sobre a pureza neles. Bum. Fim. Começa outra vez. Eu nem quero entrar muito na lógica disso, porque, sinceramente, se Ultron quisesse apenas dominar o mundo, ele poderia ser uma espécie mais bem-sucedida do Superman do universo de Injustice, ou só ter aniquilado toda a humanidade soltando ogivas nucleares por aí. Porém, o Gigante de Aço aqui tinha algo mais dramático em mente. Ele quer reiniciar a civilização, o que é interessante, mas com um meteoro artificial. A inteligência artificial do meu livro tem muito mais personalidade e criatividade que esse Ultron do filme, tenho certeza. Paz para o nosso tempo. O fato é que ele não é interessante simplesmente por ser uma inteligência artificial. Ele é interessante porque tem personalidade. Ele é arrogante, imponente, perigoso e, principalmente, ressentido. Ele acabou de nascer e já está decepcionado com aquilo que encontrou. E existe uma relação muito estranha entre ele e Tony Stark. Porque Tony não criou apenas uma arma. Ele criou, de certa forma, um filho. Você é dele. O quê? Eu não sou. Eu não sou. Acha que sou uma das marionetes do Stark e seus homens ocos? E Ultron sabe disso. Ele sabe que foi criado por um homem, ou melhor, por dois homens. Sabe que foi abandonado pelo próprio criador e passa boa parte do filme tentando se provar superior a ele. É praticamente uma relação entre pai e filhos de aço extremamente disfuncional e enferrujada. Só que um dos dois é uma inteligência artificial genocida. E é no meio disso tudo que entram as referências ao Pinóquio. Quem quiser me examinar. É uma ideia muito boa para esse personagem. O Ultron não quer ser alguma coisa, quer ser alguém, quer ter um corpo, quer existir, quer superar aquilo que foi criado para ser. E então acontece um dos pontos altos do filme. Na tentativa de criar o corpo perfeito, misturando homem e máquina, nosso vilão favorito cria a Visão. Isso é muito mais importante do que parece, porque enquanto o Ultron olha para a humanidade e decide que ela precisa morrer, Visão nasce com uma compreensão completamente diferente do que significa existir. Ele é criado a partir da mesma tecnologia, mas se torna outra coisa. Ultron queria ser mais do que uma máquina. E no caso, Visão só consegue porque ele curtiu esse vídeo aqui. E você aí, vendo o vídeo completo e, porra, não curtiu até agora. Isso foi o que criou uma espécie de espelho entre os dois. Um personagem que nasce querendo destruir o mundo e outro que nasce tentando entendê-lo. E eu acho que aqui está uma das maiores oportunidades que a Marvel deixou escapar. Porque se Visão podia evoluir como personagem, o Ultron também podia. Pensa comigo, tem algum vilão com justificativa melhor pra voltar do que ele? Literalmente alguém feito para evoluir e aprender. Você destrói o corpo, ele cria outro. Destrói uma versão, ele aprende. Invade um sistema, pode aparecer em outro. Cada derrota poderia ensinar alguma coisa. Cada encontro com os Vingadores poderia torná-lo diferente, mais inteligente, mais eficiente, mais perigoso. E isso poderia mudar até a própria personalidade dele. Mas eu concordo que poderia ter ficado repetitivo com o tempo. Então, por que sofremos tanto por termos perdido
perdido essa era de Ultron que nunca tivemos. No final do filme, Ultron desaparece e acabou. Uma das ideias mais interessantes que a Marvel tinha nas mãos virou vilão de um filme. E olha que ironia. Ultron passa o filme inteiro falando sobre evolução, sobrevivência e sobre como a humanidade precisa mudar. E o personagem que poderia representar essa evolução constante não evolui. Ele aparece, apanha, tenta destruir o mundo, perde e morre. É quase uma contradição, porque o melhor aspecto de Ultron é justamente aquilo que o filme não permite que ele faça: mudar. Ou melhor, exterminar os Vingadores. E talvez seja por isso que eu tenha começado esse vídeo dizendo que não existe nada pior do que perder o que nunca tivemos. Porque nós nunca tivemos o Ultron que poderia existir. Nós nunca vimos esse personagem aprender com os Vingadores. Nunca vimos Tony Stark encontrar novamente a criatura que ele mesmo criou. Nunca vimos Ultron descobrir que estava errado. Ou perceber que estava certo, ou simplesmente ficar ainda pior. Nós só tivemos um vislumbre, uma ideia, um personagem que parecia maior que a história em que foi colocado. E isso, pra mim, é o verdadeiro desperdício. Não é que Era de Ultron tenha criado um vilão ruim. Talvez tenham estragado o design original, talvez. Mas é quase o contrário. Esse filme desperdiçou um vilão com potencial demais para uma única história. E talvez o mais icônico seja que Thanos acabou recebendo exatamente aquilo que Ultron poderia ter recebido: tempo, construção, retorno, evolução. A diferença? Thanos faz a mesma coisa que Ultron, com mais orçamento, é claro. E não venha me dizer sobre o What If. Aquele Ultron de What If, sinceramente, eu não curto. Tá, mas qual é o meu veredito? Ultron é provavelmente o maior personagem desperdiçado da Marvel. Não porque ele precisava ser mais forte, não porque precisava ganhar, e nem porque Era de Ultron precisava ser um filme diferente, mas porque a Marvel colocou nas mãos de um único filme um personagem que poderia ter sustentado anos de histórias boas, ou pelo menos uma série. Um vilão que, ironicamente, tinha como maior poder e habilidade fazer aquilo que a Marvel nunca deixou ele fazer: evoluir. E talvez seja por isso que exista mesmo algo pior do que perder uma coisa: é nunca ter tido a oportunidade de descobrir o que ela poderia se transformar. Eu sei que você não assistiu nada do vídeo e só ficou ouvindo minha voz gostosa, mas eu entendo que nem sempre dá pra parar e assistir de fato. Então, se você prefere só colocar o fone e ouvir uma boa análise, todos esses episódios também estão disponíveis no Spotify. É exatamente o mesmo conteúdo. O link tá na descrição. Obrigado pela sua companhia, na sua virilha, e até semana que vem.